Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em mais um episódio do podcast Série Mulheres. Hoje nós temos aqui uma convidada querida que faz parte de um dos livros da série Mulheres. Mas antes de falar sobre o livro, de falar sobre essa convidada, eu quero dizer para você que está entrando agora. Quem é o selo editorial Série Mulheres? Esse é um selo que nasceu há 10 anos atrás e tem como propósito trazer mais mulheres para a literatura. E através do selo editorial, nós criamos vários produtos, como o próprio podcast, que é um podcast informativo, onde acontecem entrevistas com mulheres reais, como eu, como você, que está nos ouvindo ou assistindo pelo nosso canal do YouTube ou pelo Spotify. Então é importante trazer sempre inspiração, é importante que quando você parar para ouvir, você entenda que ali pode ter a chave para um problema. Ou uma inspiração, ou uma mulher que trouxe algo que vai mudar totalmente a sua forma de pensar. Ou, de repente, esse executivo que também está nos ouvindo e fala: Poxa, quero apoiar esse podcast porque eu gostei. Enfim, são N possibilidades. Mas vem comigo que eu quero apresentar agora essa querida que está aqui comigo, né, que faz parte do nosso contexto, a querida Alessandra, né, que está com a gente nesse projeto lindo que é o Mulheres na Saúde. Gente, hoje eu já entrevistei volume 2 e agora volume 3, que vem com força total em um grupo de mulheres fortes, né, trazendo aí esse grupo gostoso de ouvir, de falar, e eu tenho conversado com todas, é um prazer realmente estar aqui com você e fazer com que as pessoas também se conectem a você, Alessandra. E eu sempre falo que o maior valor que a gente dá para alguém é o estado de presença e o respeito à sua própria história. Seja Verdade. bem-vinda. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite, Andréia. É um prazer estar aqui, poder conversar com você, assim como é um prazer também fazer parte, desta edição, né, do livro Série Mulheres na Saúde. Que bacana, que bacana. Olha, você tem uma trajetória linda, você tem uma carreira espetacular, de força, de determinação, de coragem, né? De coragem. E eu quero falar também sobre isso, né? Mas antes eu quero saber quem é a Alessandra na saúde, porque o segmento da saúde é gigante. Mas quem é essa mulher? O que ela faz, né? Ela vem da onde? Qual é a tua raiz? E a gente fala sempre sobre isso, né? Aham. Quem é você? Bom, em primeiro lugar, eu sou uma filha, porque graças a Deus meus pais ainda são vivos, Que né, então eu lindo, tenho o prazer de que conviver, bom. com eles. E sou casada, tenho os meus filhos também, E né, um casal de filhos gêmeos, ambos já lindos. formados, um filho formado em medicina, outra filha seguiu os passos da mãe, fez formação também na área de marketing. Então já entrando, né, na minha, formação, explicando um pouquinho de quem é a Alessandra, eu sempre soube que eu queria trabalhar na área de comunicação, desde quando eu era pequenininha mesmo, e de fato fiz isso, me formei em publicidade e propaganda, mas ao longo da carreira eu tive a oportunidade de fazer cursos de extensão, patrocinados pelas próprias empresas onde eu trabalhei. Então eu fiz também, um curso de pós-graduação em marketing pela SPM, e depois eu fiz um MBA, já dentro da indústria farmacêutica, foi um MBA para a indústria farmacêutica mesmo, pela Fundação Getúlio Vargas. Contando um pouquinho aí da carreira, né, de uma forma super resumida, eu comecei trabalhando mesmo na área de publicidade e propaganda, dentro de uma agência de publicidade. Fiquei um ano trabalhando nessa agência e foi ali que eu descobri que, na verdade, eu queria trabalhar com marketing. Então, eu saí dessa agência e comecei a minha carreira na área de marketing. Aí eu comecei trabalhando numa consultoria de marketing e depois de um tempo já nessa consultoria, eu tinha feito todo o plano de marketing para um dos clientes da consultoria e nós fizemos um acordo dentro da empresa
e eu fui executar aquele plano de marketing dentro do próprio cliente da consultoria. Foi um Bacana. trabalho bastante interessante também, era uma empresa familiar, tive alguns desafios também por conta disso, mas foi um trabalho bastante interessante. Só que esses desafios também foram bem grandes para mim, na época eu era novinha, tinha 22 anos mais ou menos, e me via ali dentro de um ambiente familiar um pouco complexo, então eu acabei optando por procurar uma outra posição, em uma outra empresa, num outro segmento. E aí eu já fazia a pós-graduação em marketing e naquele momento eu lidava com vários colegas de classe que já trabalhavam dentro de indústrias nas funções de gerência de produtos. E conversando com eles, eu entendi como era o trabalho dessa função, falei, opa, é essa função que eu quero buscar. E comecei então a buscar um trabalho nesta função. E acabei encontrando na indústria farmacêutica. Foi aí que eu ingressei na indústria farmacêutica, não foi proposital, eu não busquei exatamente a área da saúde, mas super me identifiquei. Que bacana. Demais, tanto que eu estou há 31 anos neste segmento. E não trocaria, não sairia por nada. Realmente sou muito feliz e realizada dentro desse segmento. Aí no segmento da indústria farmacêutica, nesses 31 anos, eu já fiz um pouco de cada coisa. Então, eu já trabalhei em empresas nacionais, em empresas multinacionais, com medicamentos inovadores, com medicamentos similares, com medicamentos genéricos, no segmento mesmo de prescrição médica, de venda de produto na farmácia, com prescrição médica, sem prescrição médica. Trabalhei também no segmento hospitalar, no segmento de oncologia. Então, eu acabei tendo uma experiência realmente bastante diversificada dentro da indústria farmacêutica e fui, à medida que eu fui crescendo também na carreira, eu fui assumindo posições maiores e fui agregando valor a essa minha experiência que iniciou com marketing. Então, hoje já tenho uma experiência muito mais abrangente, não só de marketing, mas também de vendas e até uma visão um pouco mais holística, né, de uma organização. Cheguei a ocupar, num determinado período, uma posição de gerência geral de uma subsidiária nova de uma empresa aqui no Brasil. Então, realmente, a experiência é bem diversificada. Que bacana. Não, e faz toda a diferença, né? Faz. Mas se encontrou. Sim, É claro. Não, isso. em todas elas, cada uma dessas Que experiências foram bacana. maravilhosas, porque elas foram só agregando valor ao meu Com conhecimento. certeza. E Então, aprendeu muito, né? sim, com Eu falo certeza. que são oportunidades. Você aproveitou É isso muito aí. bem. E tem aproveitado, né? Porque quando a gente se encontra, todos os dias é um dia e a gente gosta do que faz. Eu falo que é mágico, né? As pessoas me perguntam: você se encontrou na carreira? Me encontrei, Totalmente. né? Então eu falo: me encontrei. Chegou onde Uhum, você queria? Cheguei. uhum, Agora a gente precisa expandir. uhum, Chegar, eu cheguei. uhum. Então eu falo que isso é gratificante, quando no meio do caminho você realmente descobre quem você quer ser, Sim. né. É como perguntar para uma criança o que O que você você vai quer ser ser quando quando crescer. crescer, É né. bem Eu isso. sei e realmente hoje eu entendo, né, Uhum. bem a resposta dessa pergunta. Agora dentro do mercado e dentro dessas vivências todas que você traz, Alessandra, me conta quais foram os desafios enfrentados? No meio do caminho nós temos muitos, mas eu Exato. queria te ouvir. Certamente foram muitos, né, tenho vários aqui para contar, mas, eu resolvi eleger um, porque acho que foi, assim, bastante marcante na minha carreira, e acho que vale principalmente para os jovens, né, jovens mulheres, jovens homens, enfim, qualquer jovem, né, que esteja, nos assistindo aqui, acho que o que eu vou contar vale, para qualquer pessoa que passe por uma, experiência semelhante. Então, quando eu ingressei na indústria farmacêutica, eu ingressei numa empresa e como eu ingressei numa empresa nacional e como eu comentei, eu me identifiquei muito rápido. Então, essa identificação, muito rápida me favoreceu. Então, dentro de um horizonte de 1 ano e meio, eu fui promovida 2 vezes, sendo que uma promoção foi dentro da própria função, mas assumindo um grau maior, né, um nível de júnior para pleno, e depois já a segunda promoção já foi assumindo um cargo de liderança. E aí veio o desafio. Por quê? 2 motivos principais. Primeiro, porque eu era muito novinha, naquela época eu tinha 23 anos, então pouca experiência, aliás, nenhuma numa liderança. E segundo, porque eu estava ainda muito nova dentro do segmento da indústria farmacêutica. E claro que tinham várias outras pessoas na empresa que gostariam de assumir aquela posição e que estavam se preparando para assumir aquela posição no meu lugar. Então, este foi o meu grande desafio, encarar os meus pares, né, que tinham
uma certa predileção, né, por outras pessoas, por serem colegas de trabalho, e encarar meus próprios liderados naquela ocasião. Então, o que que eu fiz, na verdade? Eu acho que o ponto principal ali foi a humildade, né? Então, eu escutava coisas do tipo: você não merecia estar nessa posição, você tem muito pouco tempo de empresa, de segmento, você não conhece o segmento. Então, eu dizia: ok, eu não conheço o segmento tanto quanto você, mas eu sei o que fazer com o conhecimento que eu adquiri. E muito provavelmente esse foi o motivo pelo qual eu fui promovida, porque eu demonstrei que eu tenho capacidade de transformar um conhecimento em uma estratégia, por exemplo, ou em um plano de ação. Então, eu estou aqui por conta disso, mas eu quero aprender com você, né? Eu gostaria que você me ajudasse a atuar nessa posição, porque a gente vai ganhar juntos. Se eu fizer um bom trabalho aqui, você também vai ganhar, né? Porque eram pares e tal. Então, com esse tipo de argumento, eu fui engajando essas pessoas, fui Bacana. trazendo essas pessoas mais para perto de mim, e no final, realmente, eles acabaram me ajudando e contribuindo bastante. Que Então, bacana, que lindo. Eu acho que é, é uma dica valiosa, né, para os uhum, jovens, a sim, humildade. é isso aí. Eu sempre ensino isso para minha própria equipe, né? Eu ensino o caminho, eu pontuo aquilo que precisa ser feito e como deve ser feito, mas a humildade, ela é a chave do sucesso. Eu sempre pontuo isso. Eu falo, a humildade ela te leva em caminhos que você nunca imaginou. E eu não digo a humildade na questão socioeconômica. Eu digo a humildade no comportamento, de entender que eu estou ali sempre como aluno e que eu preciso e quero aprender, a nossa sede de aprender, né. É isso, Fica uma dica valiosa para essa juventude que quer aprender mais, que quer se desenvolver, parar, ouvir e falar: "Opa, exato, isso se aí. alguém está tendo cuidado de chegar em mim e dizer: 'Olha, isso não tá bom, o que que eu posso fazer para melhorar?'". Eu acho Uhum, que é a grande sacada aí, você foi ótima é isso em aí. trazer esse ponto importante. Ponto de virada, né, momento decisivo na sua vida ou carreira, né, que mudou tudo para você, qual foi? Como eu comentei, eu tive a oportunidade de assumir uma gerência geral de uma subsidiária de uma empresa sueca aqui no Brasil. Então, esse certamente foi o grande ponto de virada na minha carreira. Vamos dizer assim, que eu estava no meio, né, desse período dos 31 anos. E naquele momento eu ocupava uma posição até mais baixa do que a posição de uma gerência geral. Quando eu tive, então, a oportunidade, fui convidada para assumir essa posição. E outra dica que eu deixo aqui para os mais jovens ou para qualquer pessoa que esteja buscando ingressar em uma empresa, acho que tem um fator importantíssimo que é demonstrar a paixão pela empresa e por aquilo que você Que lindo. vai desempenhar dentro da empresa. Então, essa é a minha dica, porque esse foi o principal motivo. E depois o meu líder contou, né, que eu acabei sendo escolhida por conta de demonstrar muito essa paixão. Uau. Mas quando eu digo que foi o ponto de virada, foi justamente por todo o conhecimento que eu adquiri. E numa posição de gerência geral, eu tive que aprender muito mais sobre as áreas de suporte, porque até então eu só tinha ocupado posições na área de marketing e comercial. Então eu tive que entender, tive que me aprofundar nessas áreas de suporte para poder entender a realidade deles. E isso foi muito gratificante, porque eu entendi a realidade, a necessidade deles, e isso me agregou valor também, porque hoje eu trabalho muito melhor com as pessoas que estão nas áreas de suporte por conta de entender essas necessidades que eles têm, enquanto eles têm essa função de oferecer esse apoio para as áreas de marketing e comercial. Que bacana, Então hein? foi Que bastante, sacada, hein? foi Que bom. bacana. Eu acho que é isso, né? Você trouxe algo que hoje a gente busca muito, né? Eu sou uma entusiasta, né? Eu faço parte hoje, sou idealizadora e faço parte de toda a construção, de todo o material acadêmico da psicologia positiva, trazendo autores acadêmicos e outros, com uma grande parceira que está comigo. Mas uma das coisas que eu gosto de trazer é isso. A gente traz, eu trouxe a psicologia positiva porque uma das coisas que a gente trabalha com a ciência da felicidade é o propósito. E quando você escolhe uma empresa, quando você escolhe estar ali, quando você escolhe fazer parte daquilo, você tem que ser parte. Não é só o salário. Com certeza. Não pode ser só o salário. Hum, Tem que ser Muito muito mais mais que que isso. isso, Uhum, né? Não pleno pode acordo. ser, porque se for, não é real. Então, é aquela magia lá da infância, quando o nosso professor disse: "O que você quer ser quando crescer?". Primeiro de tudo, se apaixonar.
né? A gente tem que se apaixonar. E quando você traz isso para esse profissional que precisa, de repente, resgatar essa paixão pela organização, ou para esse jovem que quer entrar com tudo e quer dizer, eu estou disposto a me apaixonar pelo propósito da empresa. Isso, Quem é que não vai contratar ele? com certeza. Né? É, Concorda comigo, né? é, Então é isso, eu é. amei o que você trouxe. Eu acho que é essa paixão que a gente tem que trazer de verdade. É, o É que eu genuíno. sempre digo é genuíno e é de verdade, porque nós somos reais, Uhum, né? Ali nós somos reais. Você é uma mulher real, eu sou uma mulher real. sim, Nós temos nossos desafios, mas em uma sala de reunião a gente é capaz de mudar a vida de alguém. sim, E é isso que com move certeza. a gente. Eu não sei você, mas comigo é assim Aham, sempre. aham. Então eu gosto sempre de trazer isso nesse bate-papo, porque tem que ser a Andreia de verdade, tem que ser a Alessandra de verdade, né? Uhum. Liderar é entender que você serve o tempo inteiro. É, Esse é o poder da liderança. Então, eu sim, acho que isso traz para a gente uma força muito grande. com Agora, certeza. como mulher, né, nessa indústria gigante, que é a sua indústria hoje, e que você compreende e entende todos os cenários, quais são as qualidades que você considera essenciais para uma liderança feminina? E agora é de líder para líder, né? Aham, aham. Olha, eu diria o seguinte: as mulheres, por natureza, gostam de falar, né? Sim. As mulheres têm essa tendência de Sim. falar muito. Então, acho que o primeiro ponto que eu diria é procurar dosar o quanto você vai Legal. falar, para que tenha uma comunicação assertiva. Ou seja, uma comunicação clara, É, objetiva e concisa dentro do necessário. O que é esse necessário? É o suficiente para que o outro entenda o ponto principal que você quer passar naquela comunicação. Então, acho que o primeiro ponto que eu diria realmente é esse, tá? O segundo ponto que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que eu acho que outra coisa que faz parte da natureza da mulher, é o instinto de mãe. sim. Então, a gente tem, por natureza mesmo, esse instinto de proteção, de cuidado, de. Não que isso não seja importante na liderança, muito pelo contrário, é importante, mas mais uma vez a gente tem que tomar cuidado para dosar e também não proteger demais. Ou seja, não proteger no sentido até de não corrigir nunca o erro de uma pessoa, né? Sim. Então é importante dar o feedback sim, dar o direcionamento para a pessoa quando ela precisar corrigir algo que ela fez. Não passar uma tarefa para aquela pessoa porque você acredita que ela pode até se prejudicar fazendo aquela tarefa, então não fazer isso, pelo contrário, delegar para que a pessoa se desenvolva e por aí vai. Então, tomar muito cuidado com esse instinto da mãe protetora. E o terceiro ponto, que eu acho que mais uma vez está ligado à característica, à natureza das mulheres, é a tendência da mulher polvo. Sim. A gente tem também essa tendência muito forte de abraçar o mundo, de querer executar vários trabalhos, multitarefa, querer aceitar várias tarefas para a gente executar e querer fazê-las. Então, a gente tem uma dificuldade de falar não por natureza, eu acredito. Então, aprender a falar não. Eu acho que é melhor, no final das contas, a gente executar 3 tarefas que sejam muito bem executadas, do que querer mostrar que a gente pode fazer 7 e fazer todas elas mais ou menos. Sim. Então, essa é a minha dica, né, para todos que nos escutam, que acho que isso vem da minha experiência mesmo, né? Ao longo da minha carreira eu fui aprendendo tudo isso, porque eu já fiz tudo isso que eu falei, Que bacana. E tá? faz toda a diferença o que você trouxe. É. E uma das coisas que eu gostei bastante aí é da líder mãe, Uhum, né? uhum, Eu penso da mesma forma. Eu acho que a gente precisa entender o contexto, entender o cenário, para a gente realmente não trazer a maternidade é, de uma forma a cuidar da liderança, a cuidar da equipe como mãe. Não, tá errado. A uhum, gente tem que cuidar da equipe, tem que corrigir a equipe, tem que mostrar o caminho. E uhum, faz toda a diferença mesmo. uhum, Até porque a gente quer realmente trabalhar em uma liderança sadia, que tenha constância nas suas entregas. E um ponto de atenção aí foi sobre o que você trouxe. Em vez de fazer 7 e uhum, achar que está fazendo muito, faça 3, muito bem feito, uhum, né? Com perfeição. Isso faz toda a diferença, mas eu sempre digo o seguinte: quando você já tem um nível de conhecer o mercado corporativo como nós temos, né? Faz toda a diferença porque a gente entende todo o cenário. Eu é, brinco, né, que a gente vê além. É estranho, mas isso é real. A experiência nos faz andar num trilho que a gente fala, uau,
né, eles estão olhando aqui, eu já consigo ver lá na frente. É, Isso dá pra gente uma ponte ao futuro que é sensacional. sim. E é o que você trouxe aqui, Uhum. nessa dica simples, mas real, que se usada no dia a dia, faz com que as pessoas consigam entender suas competências. Não é que elas não Também, tenham, mas elas podem desenvolver. sempre, Eu acho que isso faz toda a diferença. né. Agora, visão de futuro, né, olhando para o futuro, quais são seus planos, né, quais são os planos dessa mulher que está aí há muitos anos já no mercado, né, que se encontrou na área que está, Uhum, mais e mais, porque foi trilhando ali um caminho lindo. uhum. Então, o que que essa mulher traz aí como objetivo futuro? Algo específico que você queira trazer? Olha, dentro desse meu processo de carreira, eu até 2 anos atrás, eu ocupei posições, sempre no Brasil, olhando para o país Brasil. Nos últimos 2 anos, nessa posição atual que eu estou, eu passei a atuar, na América Latina, o que já foi um upgrade bastante, significativo na minha carreira, porque uma coisa é você atuar num país, É isso. outra coisa é você atuar numa região. Por mais que haja, semelhanças, né, similaridades entre os países, e elas existem, elas também esses países também têm as suas particularidades, que também são muitas. Super. Então, você justamente tem que saber, manejar o seu tempo de dedicação, olhando para cada uma dessas, características similares e as diferentes dentro desses países. Não é um processo nada fácil. Mas, né, eu sou uma pessoa que, por natureza, também gosto muito de desafio, sempre gostei. Eu falo que se alguém perguntar para mim: "Você estava pronta para assumir a posição Y?", acho que só teve uma vez na carreira que eu realmente estava pronta, até porque a posição até demorou um pouquinho para chegar e eu fui me preparando ao longo daqueles anos. Eu sabia que em algum momento ela ia chegar e ela chegou. Mas todas as outras, eu não estava 100% pronta. Eu encarei o desafio de assumir uma posição maior com aquilo que eu já tinha desenvolvido e aproveitei o ensejo de que eu estava naquele momento, naquela posição, para desenvolver outras competências, outras habilidades que até então eu ainda não tinha adquirido. E eu vejo hoje a mesma coisa. Eu estou com um certo nível de competências desenvolvidas para estar nessa posição, mas eu acredito que ainda tem outras que eu preciso adquirir, que eu preciso evoluir. E nada melhor do que estar em numa outra posição, Com certeza. executando essas competências para você realmente aprender. Porque uma coisa é você fazer curso, escutar, outra coisa é você praticar. Né? Então, eu dentro da minha carreira, eu tenho ainda a possibilidade, tenho ainda o desejo de assumir uma posição maior, como uma posição global, por exemplo, numa empresa. Né? Então, eu acho que, olhando aí para o futuro, eu ainda tenho chance de crescer, né? E ainda tenho desejo de crescer dentro da minha carreira. Que bacana, parabéns, parabéns mesmo. Fico feliz aí, Obrigada. né, pela aula, né? Um bate-papo é uma aula, né? Quando a gente Uhum. realmente está a fim de inspirar uma geração. Agora, olhando para a influência, para o impacto, o legado, que legado você quer deixar na sua área? Eu acho que essa pergunta é tão forte, É, né? é verdade. Que impacto? Olha, eu acho que por eu trabalhar na área de saúde, não dá para deixar de falar que o primeiro impacto seria o impacto na sociedade como um todo, nos pacientes, né, das doenças, para das doenças da empresa que eu trabalho hoje, né, no sentido de poder oferecer os produtos da indústria farmacêutica da empresa que eu trabalho hoje para esses pacientes. Então, mas de uma forma geral, claro, é poder ter a oportunidade de oferecer, seja a cura, seja a qualidade de vida, para pacientes que estão com algum tipo de enfermidade. Então, para mim, esse impacto tem uma relevância enorme, enorme. Bacana. Eu acho que o segundo legado que eu posso deixar é para os meus próprios filhos e para outros jovens que têm mais ou menos a mesma idade dele, é o legado do exemplo, né? De tudo que eu passei, de tudo que eu vivi. E mais do que isso, é o número de vezes que eu busquei o meu autoconhecimento. Eu busquei entender o meu momento e aonde que eu precisava evoluir. Porque a gente evolui não só profissionalmente, na verdade, a gente é uma coisa só. Não tem essa, no profissional eu sou de um jeito, no pessoal eu sou de um jeito. Nós somos uma mistura disso tudo, né? Então, eu acho que a gente está aqui nessa vida para evoluir e tudo que a gente passa dentro do ambiente profissional faz parte também da nossa evolução, seja então como profissional, seja como pessoa. Então, acho que o legado que eu posso deixar é deixar para o mundo, e principalmente para aqueles que estão mais próximos de mim, familiares, Sim. amigos,
uma pessoa melhor do que eles conheceram no passado, né. Então, vamos dizer que eu tenha a oportunidade, se Deus quiser, de, deixar o mundo na minha melhor versão mesmo, né, e que essa minha nova versão seja um exemplo para várias pessoas em vários sentidos. Eu acho que eu ficaria muito contente se eu atingisse essa meta, quando eu deixasse esse mundo. Que bacana, que bacana. Obrigada pelo carinho. E por fim, eu quero que você deixe uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, para aqueles que vão nos assistir pelo canal do YouTube da Série Mulheres ou Aham, no canal do Spotify, aqueles que vão ouvir no carro, né, aham. indo para casa depois de um exaustivo dia de trabalho. Qual é a mensagem que você deixa? Eu deixaria a seguinte mensagem, todo mundo tem um sonho, às Sim. vezes até mais do que um. Escolha um sonho para você apostar, para você, focar nele e não desista nunca desse sonho, nunca. Não deixe, inclusive, ninguém fazer você acreditar que você não é capaz de realizar este sonho, porque você é, simplesmente pelo fato de você sonhar. Então, o sonho faz com que a gente mova montanhas para conseguir atingir. Então, eu diria que, para mim, nada de fato é impossível. Ao contrário, sim, é possível. Então, busque realizar o seu sonho que um dia você vai conseguir. É só uma questão de tempo. Que bom, que bacana. Muito obrigada, minha querida, por estar aqui com a gente, por fazer parte, né, do seu Série Mulheres. Eu sempre agradeço muito as mulheres que acreditam no nosso trabalho. Então, mais uma vez, né, de todo o meu coração, quero te agradecer por esse tempo, porque é valioso o tempo de alguém, né? Por você estar aqui, por esse bate-papo, por essas dicas, que é uma aula prática, né, para quem está nos ouvindo ou assistindo. E com certeza pode mudar decisões, pode mudar tantas coisas, pode fazer com que você tenha um reposicionamento na sua carreira, e isso faz toda a diferença quando a gente entende que no mundo a gente é capaz de somar e é capaz de ensinar alguém. Então, muito É verdade. obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, André, e parabéns por todo esse trabalho, por tudo que você tem feito, porque é certamente através desse trabalho, das ferramentas que você coloca, para as pessoas, você certamente tem agregado muito valor na vida delas também. Então, Ai, que bom. parabéns pelo que você tem feito. Muito Obrigada. obrigada. Finalizamos aqui mais um podcast com a querida Alessandra. Graças a Deus, mais dicas e inspirações para você. Então, Spotify, Série Mulheres, YouTube, Série Mulheres e nosso Instagram, Série Mulheres. Eu espero você lá e até a próxima.